Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou comentar com vocês como é que foi essa rodada de NBA nessa sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2025, beleza? Então vamos lá, já solta aí a intro. Vamos lá então, esse daqui é o primeiro vídeo do canal e basicamente eu vou detalhar com vocês cada joguinho que teve nessa sexta-feira, nesse dia 3, e aí o que que vale destacar também. Teve dois jogos que aí é aqueles jogos que são meia-noite, meia-noite e meia, que já entra como dia 4, né? Hoje. Só que eu vou contar como se tivesse sido ontem, tá bom? Vai. Meia-noite, meia-noite e meia. A gente conta como se fosse do mesmo dia, beleza? Então a gente vai começar com esse Detroit Charlotte Hornets e vai vir até esse Lakers e Atlanta Hawks. Lakers e Portland Trail Blazers e Warriors de Filadélfia, esses foram na madrugada de quinta para sexta e aí não entra na conta. Beleza? Eu vou buscar trazer esse formato de vídeo todos os dias no canal para a gente passar como é que foram os jogos da rodada todos os dias. Beleza? Que nem eu falei, vamos começar com esse Detroit e Charlotte. Vitória do Detroit, jogo em Detroit, né? Principal pontuador, Tobias Harris, fez 24 pontos e 10 rebotes, ou seja, fez um double-double. Acabou não contribuindo com assistências, mas fez os pontos dele. Cunningham com 18 pontos, 5 assistências e 5 rebotes. Vale destacar aqui também o Jalen Duran com 14 rebotes, outro cara que fez double-double. Malik Beasley, vindo do banco, contribuindo com 12 pontos. Já olhando para o lado do Charlotte, o Miles Bridges com 20 pontos, 9 rebotes e 5 assistências, sendo destaque também. Vale destacar de novo, deixa eu colocar um pouquinho para baixo para eu não tapar nada, né? Vale destacar de novo sem o Lamelo, né? O Lamelo é um cara muito acima da média, eu gosto demais, cara. Mas eu acho que tem duas grandes coisas que atrapalham o Lamelo de se tornar um dos grandes jogadores da liga, que é, primeiro, a parte física, é um cara que em vários momentos não está disponível por estar machucado, e outro que ele joga em uma equipe que não é muito competitiva, é só a gente olhar esse contexto aqui. Miles Bridges, o Mark Williams, Josh Green, Seth Curry, Micic, então assim, é um time muito mediano, tendo o Lamelo, pode até virar um time competitivo, porque o Miles Bridges é uma peça interessante, o Josh Green pode até agregar, o Micic vindo do banco seria um armador interessante, só que assim, ter o Seth Curry, Mark Williams, o Josh Green e o Micic serem peças principais. Fica claro que é um time mediano e até por isso tem só 7 vitórias e 26 derrotas. E por sinal, esse Pistons vem me surpreendendo, né? Faz uma temporada muito melhor do que foi na temporada passada, já tem 16 vitórias. Uma equipe que também, vale destacar, teve muitas mudanças, né? Teve a chegada do Tobias Harris vindo do Philadelphia, o Tim Hardaway vindo do Dallas. Então, assim, uma equipe que se reforçou. Malik Beasley vindo muito bem, sempre matando muitas bolas de três. Acabou que nesse jogo ele matou só uma de 10, né? E mesmo assim fez 12 pontos. Então, assim, é um time que se reforçou bem com essas peças. O Amen Thompson sempre vem bem do banco também. O Cunningham, lógico, o principal destaque também, nem se fala. Enfim, no geral é isso, vitória do Detroit. A gente vai para o próximo jogo. Se trata de uma vitória do Orlando Magic contra o Toronto, o jogo que foi em Toronto. Toronto que vinha de um atropelo, né, cara? Tinha sido atropelado pelo Boston Celtics e agora consegue mais uma derrota. Perdeu, né? Eu já ia falar que consegue a vitória, mas perdeu. Enfim, vitória de Orlando. Começando aqui pelo Toronto, vale destacar aqui o Poeltl, 25 pontos, mas apenas 6 rebotes, né? De acordo com a média dele abaixo, ele tem uma média ali, geralmente próxima de 10 rebotes ou até mais, ficou abaixo nesse sentido. Scott Barnes com 20 pontos e 9 rebotes, ele vem com uma média de rebotes bem interessante. Em contrapartida com a presença do Quickley, que vem jogando nesses últimos jogos, vem pegando um ritmo de jogo bacana, já que ele não vinha jogando, estava machucado, se eu não me engano. Com a presença dele, a média de assistências do Scott Barnes diminuiu bastante, né? Antes dele, ele estava tendo jogos com 6, 7, até 10 assistências por jogo, e nesse caso, por exemplo, teve só 3, justamente por ter um cara que faz isso, né? E acaba que o Scott Barnes perde esse protagonismo no quesito assistências, mas aí ele fica mais focado justamente nos pontos dele, né? O Agbaji ainda fez 15 pontos matando 3 bolas de 3, o Quick ele com 11 assistências, porém só 1 de 9 nas bolas de 3 é muito pouco também, né? Enfim, mas nas assistências contribuindo. Aqui eu acho que é um dos grandes destaques para o Toronto ter perdido esse jogo.
O Grady Dick apenas 8 pontos, é um dos principais caras desse time matando bolas de 3 e fez apenas 8 pontos. Beleza. O banco também contribuiu com pouquíssimos pontos, né? O Kelly Olynyk foi o maior pontuador do banco do Toronto. Kelly Olynyk, canadense, né? Olhando o lado do Orlando agora, eu queria destacar o Tristan da Silva, que já vale destacar, né? O maior pontuador do jogo. E vem chamando bastante o protagonismo desse time do Orlando sem o Franz Wagner. Esse cara deveria ter sido o Jalen Suggs. Aqui ele até fez só 6 pontos, jogou só 13 minutos. Não sei o que aconteceu para ele ter jogado tão pouco. Mas apenas 6 pontos e o Jalen Suggs não vem conseguindo suprir a ausência do Franz Wagner. Tem jogos que do nada ele vai muito bem, faz 27, 28 pontos, mas é muito irregular. Linhas baixas de rebotes e assistências, dificilmente consegue fazer 5 em cada um desses, desses quesitos, né? E bem abaixo, não conseguindo suprir a altura o Franz Wagner. E o Tristan da Silva, o brasileiro, o alemão, vem suprindo muito bem nesse quesito e vale destacar as bolas de 3, né? Matou 5 de 7, um aproveitamento realmente espetacular. O KCP também, acho que foi uma excelente escolha dele no sentido protagonismo. Porque, lógico, jogando pelo Denver, ele tá em um time que é muito mais competitivo na chance de ganhar algum título, né? Não à toa, o KCP recentemente ganhou a NBA com o Denver Nuggets. Com a saída dele, o Christian Braun ganhou um protagonismo grande no time, né? E no Orlando, ele vem conseguindo aumentar a média de pontos dele e tendo mais liberdade para matar bolas de 3, né? Que nem a gente tá vendo aqui, ele arremessou 7 vezes, converteu 3. Sem o Franz Wagner ainda, o KCP vem ganhando um protagonismo muito grande no quesito pontos nesse time. O Bitatsi ainda fez um double-double também, com 11 pontos, 13 rebotes, e ainda contribuiu com 7 assistências, números bem interessantes. O Cole Anthony contribuiu com 11 assistências, sendo esse armador do time. O Jonathan Isaac ainda fez 7 pontos. O Wendell Carter Jr. contribuindo com 9 rebotes. Então passa muito por aí também essa vitória do Orlando fora de casa contra o Toronto. Agora a gente vai para um jogaço. Putz, eu queria ter assistido esse jogo, mas não tinha transmissão, né? O jogo que transmitiu foi Denver Nuggets e San Antonio Spurs, que eu assisti o primeiro tempo, né? E aí no intervalo eu dormi. Enfim, vamos começar aqui pelo Oklahoma. O Oklahoma que venceu, né? 117-107 contra o New York Knicks. Eu vou fazer o seguinte aqui no canal. Os jogos que eu consegui assistir inteiro, eu vou trazer uma análise mais detalhada pro jogo em si. Aqui a gente passa por todos de forma um pouquinho mais rápida, beleza? Enfim, inclusive eu tenho que ir mais rápido, né? Porra, são muitos jogos. Começando pelo lado do Oklahoma, o Shai de novo, com uma pontuação espetacular, fez 33 pontos. Vários jogos na temporada ele passando da linha dos 30 pontos. Vale destacar o Hartenstein, não contribuiu tanto com pontos, mas mesmo assim 14 rebotes, sempre com médias bem altas. Eu acho que o Dort, no quesito, principalmente rebotes, abaixou bastante recentemente, né? Contribuiu só com 2 nesse jogo também. Vale destacar também a vinda do Wiggins do banco, dando 19 pontos, 5 rebotes, matando 4 bolas de 3, vindo muito bem também. Contribuiu bastante para esse time do Oklahoma. Olhando para o lado do New York Knicks, Michael Bridges de novo com um bom jogo, fez 24 pontos. Jalen Brunson com 22 pontos e 9 assistências. Karl Anthony Towns, 17 pontos e 22 rebotes. Ele está com uma média de rebotes realmente espetacular. Vale destacar o número baixo de assistências do Josh Hart, né? Bem abaixo do padrão dele, deu apenas 2. O banco também, muito mal, mas também quase ninguém vem do banco, né? É um time titular que joga no máximo, é só ver a minutagem, 40 minutos para cada um. Então esse time do Knicks tem um time inicial muito forte. Esse time do New York Knicks pode ir muito longe, porque são 5 iniciais muito bons. Você tem o Karl Anthony Towns, que pega muitos rebotes, é muito protagonista nesse time. Jalen Brunson, como esse armador dando muitas assistências. O Michael Bridges, que é outro pontuador nato, era o principal jogador do Brooklyn Nets na temporada passada. Josh Hart também, que é quase que o sinônimo de esforço, um cara que se esforça pra caramba, geralmente tem médias bem bacanas de rebotes e assistências. Nesse jogo ficou abaixo nesse quesito. O Anunoby também é importante, fazendo pontos e matando bolas de 3, como a gente viu aqui, ele matou 3. A questão mesmo é o banco. Tem o Precious Achiuwa, que eu até considero um bom cara para pegar rebotes, né? Ele fez 5 rebotes em 7 minutos. Mas o Cameron Payne é mediano. Esse Shamet eu nem conheço direito. O McBride seria uma boa opção, mas não estava disponível, né? O Mitchell Robinson para rebotes também voltaria a agregar, mas é um banco que é muito pouco aproveitado, né? Acho que essa é uma questão para o New York Knicks realmente melhorar
que é a questão dos reservas. Mas é um time inicial muito bom, beleza? Vitória do Oklahoma. A gente vai aqui agora para New Orleans Pelicans e Washington Wizards. Vitória do Pelicans por 132 a 120. Pelicans chega só à sua sexta vitória e decepcionando bastante, tá? Porque é um time bem interessante esse do Pelicans. Tudo bem que a temporada inteira nunca teve o Zion Williamson, né? Aqui, ó. E ainda tá sem o Brandon Ingram, então tá sem dois dos seus principais jogadores. Mas mesmo assim, é um time bem interessante mesmo sem eles. O CJ McCollum fazendo 50 pontos, cara. Tudo bem que o Washington Wizards não é lá grandes coisas, mas 50 pontos é realmente espetacular. O Trey Murphy é muito bom, acabou que ele nem matou tantas bolas de 3, né? Só 2 de 8. O Missy sempre quase beirando esses 10 rebotes, como aconteceu nesse jogo. DeJounte Murray fazendo um double-double também com 12 assistências. Então, assim, é um time inicial bem interessante. O DeJounte Murray foi um grande reforço, trazendo ele da Atlanta Hawks. Ainda veio do banco o Brandon Boston Jr., fazendo 13 pontos. Enfim. O Alvarado eu gosto bastante, o porto-riquenho Alvarado. O Daniel Theis também é um alemão, um bom jogador, que é esse reserva desse time do Pelicans. Olhando do lado do Wizards, o Jordan Poole vem fazendo uma temporada espetacular, nesse jogo não foi diferente, 26 pontos. Vem sendo o principal jogador disparado desse time do Wizards. O Kyle Kuzma vem voltando a pegar ritmo de jogo. Acho que foi o terceiro jogo dele seguido, voltando de lesão. O primeiro deles começando como titular. Contribuiu com 14 pontos e 7 rebotes. Acabou que nos jogos que ele veio do banco, em um ele deu 3 assistências, nesse anterior ele deu 5, nesse daqui só uma. Então o Kuzma começando como titular diminuiu a média de assistências dele. Que mais? O irmão do Champagne, né? Tem o Champagne do San Antonio Spurs. E aqui o irmão do Champagne, do Washington Wizards. O Valanciunas é reserva desse time do Wizards, né? Se eu não me engano, ele era do Pelicans. E tá aí no Wizards, beleza? Com isso, vitória do Pelicans. A gente vai para Houston Rockets e Boston Celtics. Poderia ser um jogo equilibrado, mas o Boston atropelou, né? 109 a 86. Vamos começar aqui pelo Houston Rockets, principal pontuador Jalen Green, com 27 pontos. Singan com 14 pontos, 7 rebotes, abaixo no quesito pontuação e principalmente assistências. Só 3, ele vinha com médias altas de 5, 7 assistências. Dessa vez ficando apenas em 3. O Dillon Brooks nenhuma assistência. O Van Vliet, pela importância do time no quesito armação de jogo, só 3 assistências em 30 minutos, é muito pouco também. Enfim, time que realmente ficou bem abaixo, esse time do Houston Rockets na partida. Tava sem o Jabari Smith Jr., o Terry Eason, o Amen Thompson também. Eu tinha falado no Detroit Amen Thompson antes, né? Mas é o Alçar Thompson. O Amen Thompson é o do Houston Rockets. Olhando o lado do Boston Celtics agora, o Derrick White com 23 pontos, ele vinha de um jogo espetacular contra o Minnesota, mais um, sem o Jaylen Brown, Derrick White sendo um pontuador nato nesse time. O Tatum com 20 pontos, não é uma linha tão alta pelo que ele consegue produzir. O Holiday também contribuindo com 14 pontos. Porzingis jogou esse jogo. Sam Hauser começou jogando e em 20 minutos ficou zerado, né? Arremessou muito pouco. É um cara que arremessa muito de fora, dessa vez arremessou apenas uma, né? O Pritchard vindo muito bem do banco, com 20 pontos, 4 rebotes, matando 4 bolas de 3. O Luke Cornet contribuindo com 10 rebotes ainda, né? Contribuindo bastante nesse quesito. Beleza? Vitória do Boston. Então, Boston chegando a 26 pontos, 26 vitórias. Agora a gente vai para Dallas Mavericks e Cleveland Cavaliers. Vitória do Cleveland. O Dallas até deu trabalho para um time que estava sem o Doncic, já vem há algum tempo sem o Doncic, e sem o Kyrie Irving também. Kyrie Irving também não jogou. Então, é um time que deu até que bastante trabalho para a melhor equipe da NBA no momento, mesmo sem seus dois principais jogadores. O principal pontuador foi o Grimes, com 26 pontos, sendo que matou apenas uma de 3, e isso que é uma característica dele. Klay Thompson com 16 pontos, matando 4 bolas de 3. Derrick Lively fazendo 11 rebotes, contribuindo nesse quesito também. E aqui quem ficou bem abaixo foi o Dinwiddie, né? Sem o Kyrie Irving e sem o Doncic, esse seria o cara para ter um protagonismo interessante. Fez apenas 2 pontos. Passa muito pela má partida dele, o Dallas ter perdido, né? Veio do banco Jaden Hart. É Jaden, não é? Acho que é Jaden. Deixa eu ver aqui. Jaden Hart, ele mesmo. 17 pontos, contribuiu bastante. O Gafford com 12 pontos e 8 rebotes também. Enfim. Olhando o lado do Cavaliers agora, Mobley com 34 pontos, matando 3 bolas de 3. Muito bem, ainda fez 10 rebotes, né? O Garland com 16 pontos e 9 assistências. Jarrett Allen dando 9 rebotes e 11 pontos também.
Vindo do banco, o Levor com 17 pontos também, contribuindo. O Niang com 15 pontos, matando 3 bolas de 3, dando 3 assistências, bem também. Enfim. Aí agora a gente vai pro jogo do Denver Nuggets contra o San Antonio Spurs. Jogo que esse sim eu consegui acompanhar um pouquinho. Em que o Spurs venceu por 113 a 110. Eu já queria destacar o Victor Wembanyama. O Wembanyama, ele é bizarro. O Wembanyama não tem condição. Cara, ele é um absurdo. Ele é alto, ele pega rebotes. Cara, só no primeiro quarto ele já tinha terminado, acho que com 9 rebotes. No início do segundo quarto ele já tinha pegado mais 2. O cara fez um double-double com mais ou menos 11, 12 minutos de quadro, cara. Ele é um absurdo. E assim, o Wembanyama, ele já é alto. Então, perto do garrafão, ele é muito perigoso. Dá assistências. Lógico, pega rebotes. E ainda mata a bola de 3. Cara, o Wembanyama é um absurdo. Tá bom? O Jokic ainda contribuiu pro Denver com 41 pontos, 18 rebotes, ainda fez 9 assistências, quase um triple-double, ficou por apenas uma assistência. Acho que a grande questão que o Jokic ficou devendo foi as bolas de 3. Só 3 de 10, né? Ele tentou bastante no início do jogo mesmo, acho que ele chegou a ficar 1 de 6. Ele errou bastante nesse quesito, né? Ele arremessou 36 vezes, converteu menos da metade. Fez muitos pontos, mas desperdiçou muitas posses também, não convertendo em pontos, né? Jamal Murray com 14 pontos e 7 assistências. Christian Brown contribuindo com pontos, assistências e rebotes, né? Que nem eu comentei ali no lado do Orlando. Christian Brown suprindo essa saída do KCP. Já era o natural, o Christian Brown vinha do banco sempre e agora conseguiu assumir a titularidade nesse time. O Westbrook ainda contribuiu com 9 pontos, 8 assistências, 6 rebotes. O Strater veio do banco bem, marcando 3 bolas de 3 ainda. E aí vale destacar o banco do Denver, assim como eu comentei no New York Knicks, no Denver é a mesma coisa. Poucos jogadores como opção, girando muito em torno de o Peyton Watson e o Strater. Só os dois vindo como opções com minutagem relativamente interessante. Aí do lado do Spurs, que nem eu falei, o Wembanyama é um absurdo, cara. 35 pontos, 18 rebotes, 4 assistências, matando 4 bolas de 3. Assim, no primeiro tempo, principalmente, no primeiro quarto, segundo quarto, ele fez um jogo espetacular, tá? Essas 4 bolas de 3, pelo menos metade foi logo nesse segundo quarto. Tá bom. Chris Paul com 11 assistências, contribuindo sempre nesse quesito. O Stephen Castle jogou também. Eu gosto demais do Stephen Castle, é um cara muito promissor, cara. Devin Vassell também com 18 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. O Keldon Johnson sempre vindo muito bem do banco, né? 16 pontos, 4 rebotes. O Champagne praticamente igual, né? 15 pontos, 4 rebotes. Os dois matando 3 bolas de 3 cada um. Só eles dois contribuíram com 31 pontos, cara. Então aqui a gente vê a diferença de um banco que contribui bastante no quesito pontuação, né? E através dele, o San Antonio Spurs também conseguiu essa ajuda para conseguir a vitória. Então o Spurs chegando na 18ª vitória, chegando muito próximo da quantidade de vitórias do Denver, né? A questão é que o Spurs já perdeu 16, o Denver perdeu apenas 14. Aí a gente vai para os dois últimos agora, começando com Sacramento Kings e Memphis Grizzlies. Aqui já vale destacar, o Sacramento venceu, mas o Ja Morant não jogou, né? Então o Sacramento teve essa colher de chá. E o Ja Morant acho que já é o terceiro ou quarto jogo que ele não joga. Eu acho que ele tá com problema no ombro. E nesses jogos recentes, sem o Ja Morant, o único que o Memphis venceu foi contra o Phoenix, que seria um jogo difícil em Phoenix e mesmo assim venceu. Agora contra o Sacramento perdeu e no jogo contra o Oklahoma também perdeu, nesses jogos que estava sem o Ja Morant, né? Olhando o lado aqui do Sacramento, já vale destacar o Malik Monk, 31 pontos, matando 6 bolas de 3, espetacular. Ele que nessa temporada virou titular, era sempre um sexto jogador vindo muito bem do banco, agora como titular, assumindo um protagonismo nesse time, tanto em pontos quanto em assistências, né? 6 assistências. DeRozan com 29 pontos, muito bem no jogo também, contribuindo ainda com 5 assistências. De'Aaron Fox com 23 pontos e 5 assistências também. Sabonis com 17 pontos e ainda contribuiu com 10 rebotes, até abaixo da média que ele tem, né? Ele é um cara que pode facilmente fazer 20 rebotes por jogo. Realmente contribui bastante para esse time. E o Keon Ellis também contribuindo bastante nesse time. Sem o Keegan Murray, o Ellis vem jogando. Aqui, ó, o Keegan Murray não jogou, que nem eu falei. E ele vem contribuindo bastante para esse time. E são características bem diferentes, né?
Porque com o Keegan Murray você ganha um grande pegador de rebotes. Não à toa, dos titulares, só o Sabonis passou de 5 rebotes, né? Essa é uma falta que o Keegan Murray tem bastante. Talvez o Trey Lyles seja o cara que substitui mais parecido. Com o Ellis, você ganha um cara que arremessa bem de fora, né? Ele fez 13 pontos, sendo que 6 deles vieram através de bolas de 3 pontos. Enfim, ainda veio do banco o Trey Lyles com 16 pontos, matando 4 bolas de 3, arremessou 4 vezes, converteu as 4. Arremessou 6 vezes no jogo, converteu as 6. Um jogo espetacular dele, de um aproveitamento muito bom. E ainda teve 6 rebotes. O Kevin Huerter perdeu espaço nesse time, né? Era titular e virou reserva. Olhando o lado do Memphis agora, que nem eu falei, sem o Ja Morant perde essa noção do seu principal jogador. Mesmo assim, tinha o Jaren Jackson Jr., que fez 28 pontos. O Wells fez 30 pontos, matando 8 bolas de 3, né? 8 bolas de 3 de 9 arremessos, realmente espetacular. Só aqui ele fez 24 pontos, realmente muito bom. Desmond Bane com 22 pontos, 7 rebotes e 8 assistências, bem também. Ficou abaixo em bolas de 3, né? 0 de 4. Scott Pippen Jr. ficando abaixo no... Scott Pippen Jr. ficando abaixo no quesito assistências, né? Até deu 5, mas sem o Ja Morant, na teoria, ele é o cara que deveria suprir nesse quesito, né? E o Brandon Clark ainda com 11 pontos e 8 rebotes. Veio do banco Luke Kennard com 11 pontos e 8 rebotes, além de 9 assistências, muito bem nesse quesito. O Edey também com 9 pontos e 7 rebotes, contribuindo também. Aí a gente vai para Los Angeles Lakers e Atlanta Hawks para fechar o último jogo dessa sexta-feira, já entrando nesse sábado, mas que a gente faz nesse vídeo também. A comentagem não, a análise também não. Comentar um pouquinho também, né? Enfim. Vitória do Lakers jogando em casa contra o Atlanta Hawks. Maior pontuador do Lakers sendo o LeBron James, com 30 pontos, contribuiu ainda com 8 assistências. Queria destacar uma coisa que eu venho percebendo, que é as médias de rebotes. Do LeBron abaixou bastante e do Austin Reeves foi o contrário, aumentou bastante. Então aqui a gente consegue perceber esse padrão. Já vem de alguns jogos que as linhas de rebotes do LeBron diminuíram, a assistência segue muito alta, e do Austin Reeves, que tinha média de 3, 4 rebotes, subindo para 6, 7 rebotes, e a linha de pontos também crescendo bastante. Então a gente vê o protagonismo que o Austin Reeves vem pegando cada vez mais nesse time do Lakers, né? Então o Austin Reeves com 20 pontos, 7 rebotes, 6 assistências. Anthony Davis com 18 pontos e 19 rebotes, realmente bizarro. O Max Christie, que vinha de um jogo de 28 pontos nessa vez, ficou apenas com 9, mas foi o suficiente para o Lakers vencer. Kinetic com 13 pontos, matando 3 bolas de 3, de 4 arremessos bem também. Finney Smith, que veio na troca do D'Angelo Russell indo para o Brooklyn Nets, convertendo 2 de 3 arremessos de fora também, ainda pegando 5 rebotes. Pode ser importante para matar essas bolas de fora também, o Finney Smith. Ó, o Bronny James deu uma assistência aí sim, hein? Em 1 minutinho, bem demais. Aí a gente vai para o Atlanta Hawks. Trae Young sendo o maior pontuador do jogo, com 33 pontos, além de 9 assistências, porém 0 rebotes, né? Enfim, ele contribui principalmente nessa criação das jogadas, acaba que rebotes realmente ficou abaixo. Jalen Johnson, 19 pontos e 8 rebotes, só uma assistência, ele normalmente tinha média de assistências mais altas, sobrecarregando muito o Trae Young essas assistências, né? Dyson Daniels com 13 pontos, 3 rebotes e 4 assistências. Capela 8 pontos, e aqui a gente percebe a dominância do Anthony Davis, né? O Capela teve apenas 7 rebotes, enquanto o Anthony Davis teve 19. O Okongwu, sim, conseguiu ainda pegar 11, né? Mas o Capela, muito pouco por esse combate direto com o Anthony Davis nesse quesito de rebotes, né? O Wizard ainda com 7 pontos, sendo que não matou nenhuma de 3, que é uma das principais características dele, né? E o Bogdanovic apenas 5 pontos também, pela importância vindo do banco é pouco também, assim como o DeAndre Hunter. Essa derrota do Atlanta Hawks passa muito pela não contribuição do que eles podem contribuir, né? Entre o Bogdanovic e o DeAndre Hunter. Os dois podem contribuir muito mais vindo desse banco. E o Okongwu até contribuiu. Agora o Bogdanovic e o DeAndre Hunter, se tivessem feito atuações boas, fazendo ali pelo menos uns 10 pontinhos cada um, o Atlanta Hawks teria feito um jogo que teria minimamente chegado mais próximo do Los Angeles Lakers. Beleza? Só pra gente fechar. E aí esse Warriors de Philadelphia, Lakers e Portland Trail Blazers, que nem eu comentei no início, foi na madrugada de quinta pra sexta. Então eu comento os de sexta e de sexta pra sábado. Nesse sábado,
os desse sábado, de sábado para domingo e por aí vai, né? Esse Warriors de Filadélfia que o Curry fez um jogo absurdo, né? Só deixa eu mostrar aqui, vai. Não custa nada. Aqui, ó. O Curry 8 de 8 nos arremessos de fora. E ainda deu 10 assistências com meia horinha de jogo. O Curry é realmente um absurdo. Jogos de hoje, tá bom? Pra gente ir pra reta final do vídeo. Aqui, ó. Tem Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers. Jogo que o Philadelphia é favorito. Eu fico curioso para ver até que ponto o D'Angelo Russell vai conseguir se tornar protagonista nesse Brooklyn Nets, né? Tem o Ken Thomas, que é esse time do Brooklyn, tendo o Ken Thomas e o D'Angelo Russell conseguindo ajudar. Ainda tendo o Cameron Johnson. É um time que perdeu o Schroeder, faz falta. Mas que o D'Angelo Russell... Eu sei que é muito odiado, principalmente por não ter correspondido no Lakers. Mas eu acho que no Brooklyn Nets pode corresponder. Detroit e Minnesota, o Detroit fazendo uma campanha incrível, o Minnesota uma campanha bem oscilante. Indiana Pacers joga em casa contra o Phoenix Suns em má fase. Miami joga em casa nesses momentos finais de Jimmy Butler, provavelmente se despedindo daqui a pouco, contra o Utah Jazz. Milwaukee vai jogar em casa contra o Portland Trail Blazers, deve atropelar. Miami Heat que Miami Heat? Chicago Bulls e New York Knicks, jogo bem interessante. Jogo em Chicago, o Knicks um time bom. De novo Spurs e Denver, só que agora o Spurs jogando em casa. Ainda vai ter Warriors e Memphis, só que o Warriors aparentemente sem o Curry e o Memphis aparentemente sem o Ja Morant. Então Warriors e Memphis sem Curry e sem Ja Morant é sinônimo de desligar a TV e dormir, né? Porque não vale a pena assistir sem eles. E Clippers e Atlanta Hawks para fechar o último jogo. Clippers que vem de 2 jogos sendo atropelado, né? Tem que ver se vai reagir nesse jogo jogando em casa contra o Atlanta Hawks. Jogo que deve ser bem equilibrado também. No geral, é isso, beleza? Gostou do vídeo, deixa o seu like. Não gostou, deixa o dislike. Cara, quase 27 minutos de vídeo, mas realmente são muitos jogos. Eu ainda vou pegando o jeito para entender como é que eu vou passando jogo por jogo, para deixar da forma mais dinâmica e mais bacana possível aqui, beleza? Se você assistiu até esse momento, muito obrigado. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho, ainda mais nesse início do canal, é importantíssimo, beleza? Sempre fica os comentários abertos, então fica à vontade para comentar o que vocês quiserem, interagir aqui com o canal, beleza? Foi esse o vídeo, valeu e falou!